Olá, seja muito bem-vindo. Hoje é domingo 19 de julho de 2026. E hoje vamos falar sobre um tema que é o seguinte: quando um clamor de fé encontra o Salvador. Vamos falar sobre um pequeno trecho do encontro de Jesus com Bartimeu. Então, abra sua Bíblia, vamos abrir a nossa Bíblia aí, a minha já está aqui previamente marcada, e vamos ver o que nos diz Marcos capítulo 10, versículo 49. E esse versículo nos diz assim: então Jesus parou e mandou-o chamar. Foram chamá-lo e disseram-lhe: anima-te e vem daí que ele está a chamar-te. Mas nós vamos focar aqui só naquele pequeno trechozinho. Então Jesus parou e disse: chamem-no. Bom, o domingo sempre é um dia especial. É um dia especial para a gente fazer um esforço maior e pararmos para a gente olhar para Jesus. E hoje eu quero convidar vocês para a gente caminhar. Venha caminhar comigo aí por uma estrada. Vamos imaginar uma multidão seguindo Jesus Cristo. Tinha muita gente ali falando ao mesmo tempo. Muita poeira, né? Pelo aquele caminho. Todos queriam chegar até Jesus. Todos queriam chegar perto de Jesus. Mas, sentado ali à beira da estrada, existia um homem e o nome dele era Bartimeu. Ele era cego. Ele não consegue enxergar aquela multidão. Não consegue ver Jesus Cristo, mas ele consegue ouvir. E quando descobre que Jesus está passando, ele faz a única coisa que ele podia fazer. Ele começa a clamar. E nós já até usamos esse tema do Bartimeu numa das nossas reuniões. E quando eu estava aqui preparando essa mensagem, eu pensei que talvez existam pessoas nos ouvindo e que também sintam-se à beira da estrada. Talvez nós não tenhamos perdido a nossa visão, mas muitos podem ter perdido a esperança. Talvez podem estar cansados, talvez podem estar desanimados e sem saber como continuar. E se por acaso este for o seu caso, hoje eu quero que a gente conheça um Jesus que continua parando para ouvir quem clama por ele. Reparem aí que a Bíblia ela nos explica que quando Bartimeu começou a gritar, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas tentaram fazer Bartimeu se calar. Disseram para Bartimeu ficar quieto. Talvez pensassem que ele estava atrapalhando, mas Bartimeu ele fez exatamente o contrário. A Bíblia diz que ele ainda gritou mais alto e mais alto. E então acontece uma das frases mais bonitas dos evangelhos: Jesus parou. Essa frase, ela emociona, né? Porque no meio daquela multidão, no meio de tantos pedidos, Jesus parou por causa de um homem que ninguém dava valor. E isso porque Jesus nunca olha para as pessoas como o mundo olha. O que Jesus olha e vê é o coração. E Jesus, ele enxerga quem os outros não enxergam. Talvez a gente tenha a sensação de que ninguém percebe a nossa luta,
Ninguém percebe tudo que nós estamos enfrentando. As pessoas veem os nossos sorrisos, mas não conhecem as nossas lágrimas. As pessoas nos veem trabalhando, mas não sabem o peso que a gente carrega. Mas Jesus Cristo, Ele sabe. Ele viu Bartimeu e Ele continua vendo cada um de nós. Nenhuma lágrima passa desapercebida diante do nosso Senhor. Nós não podemos deixar que a multidão cale a nossa fé. A multidão dizia para Bartimeu: fique quieto, mas Bartimeu escolheu continuar clamando. Hoje também existem muitas vozes tentando calar a nossa fé. Existe a voz do medo, a voz da dúvida, né? A voz do desânimo, da culpa. Às vezes, até pessoas dizem: não adianta, desista, isto não é para você. Mas Bartimeu nos ensina que existem momentos em que nós precisamos continuar clamando, mesmo quando tudo ao nosso redor parece dizer o contrário. Porque a nossa esperança não está na opinião das pessoas, ela está em Jesus. Nós precisamos ter a certeza em nosso coração que Jesus sempre para quem o busca com sinceridade. E existe uma pergunta que Jesus fez a Bartimeu: o que você quer que eu lhe faça? Jesus sabia que ele era cego, mas mesmo assim perguntou. Isso porque Deus, Ele gosta de ouvir a nossa voz. Ele deseja que a gente abra o nosso coração. E hoje Jesus continua fazendo essa mesma pergunta: o que você quer que eu faça na sua vida? Que resposta você daria? Talvez hoje seja o dia de falar com sinceridade, sem esconder nada, porque Jesus, Ele continua ouvindo. E um dos maiores milagres é a gente encontrar Jesus. Não porque Ele está longe da gente, mas porque nós é que estamos longe dEle. Bartimeu, ele recuperou a visão, mas a história não termina aí. A Bíblia diz que depois disso, ele passou a seguir Jesus pelo caminho. Esse sim foi o maior milagre. Não foi apenas voltar a enxergar, foi encontrar um novo caminho. Foi descobrir que a vida ganha sentido quando nós caminhamos com Jesus Cristo. É isso que Jesus continua oferecendo para todos nós, para mim e para você. Muito mais do que resolver um problema, Jesus oferece uma nova vida. Talvez hoje, você, nós precisemos clamar. Não importa se a nossa oração será longa, se será uma oração curta, o importante é que seja feita com sinceridade, porque Jesus continua passando, Jesus continua ouvindo, Ele continua chamando e continua transformando vidas. Nunca devemos pensar que o nosso clamor é pequeno demais. Para Jesus, nenhum coração sincero passa desapercebido. Então hoje, eu convido vocês para que juntos, que a gente faça a mesma oração de Bartimeu, com humildade, com confiança e com a certeza de que Jesus continua nos ouvindo. Senhor Jesus, hoje nós nos colocamos diante de Ti como Bartimeu. Talvez também existam áreas na nossa vida em que nós não conseguimos enxergar o caminho.
Talvez a gente esteja cansados, talvez nós estejamos cansados, com medo, mas hoje nós clamamos: tem misericórdia de nós. Abre os nossos olhos para a gente enxergar a Tua vontade. Jesus, fortalece a nossa fé. Ajuda-nos a nunca desistir de buscar a Tua presença. Obrigado porque o Senhor continua parando para ouvir quem clama com sinceridade. E obrigado porque quando encontramos o Senhor, encontramos também um novo caminho para vivermos. Nós fazemos essa oração em Teu nome, Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero deixar uma verdade para o nosso coração. Jesus nunca passou apressado demais para deixar de ouvir um coração sincero. Se hoje nós clamamos por Ele, a gente precisa ter a certeza de que Ele está ouvindo, que o nosso clamor será ouvido. Talvez a resposta venha de uma forma diferente da que nós imaginamos, mas uma coisa é certa: Jesus continua parando para encontrar aqueles que o buscam. Isso mesmo. Jesus continua parando para aqueles que o buscam. Bom, se essa mensagem te fez bem, continue aqui conosco todos os dias. Amanhã, segunda-feira, a gente vai iniciar uma nova semana. Vamos juntos aprender um pouco mais sobre as coisas de Deus e vamos juntos também fortalecer a nossa fé. E se você conhece alguém que está precisando de esperança, compartilhe esse devocional. Vamos espalhar a palavra de Deus. Quem sabe esse seja o caminho que Deus escolheu para alcançar mais um coração, não é? Amanhã eu espero vocês aqui, se Deus permitir. Que a gente nunca esqueça. Vamos continuar caminhando um dia de cada vez com Jesus Cristo no centro da nossa vida. Forte abraço. Nos vemos amanhã. Fiquem com Deus.